Fala galera, eu tenho certeza que quando você clicou nesse vídeo e viu o título Portugal, o novo Eldorado dos brasileiros, você ficou curioso para entender o que seria um Eldorado. Assim como você, alguns anos atrás, eu comecei a consumir muito conteúdo, seja no YouTube, seja no Facebook ou no Instagram, falando sobre Portugal. E desde aquela época, eu vi muitos influencers se convergindo com relação às suas opiniões. Alguns que, às vezes, que moravam aqui em Portugal e hoje não moram mais, falava-se que com 10 euros você enchia o carrinho de compras, que com 5 euros você comia muito bem num restaurante, que tudo aqui era muito fácil, emprego aqui é muito fácil, você consegue emprego logo que 5 você chega. Também tem outros influencers que falam que nada aqui presta, que o aluguel tá caro, que só os trabalhos que tem aqui são só trabalhos braçais, trabalhos que trabalha-se 12, 15, 20 horas por semana. E depois de estar morando aqui, eu consegui perceber o seguinte: todos eles estão certos e todos eles estão errados, porque isso é a perspectiva de cada um. Fala galera, aqui é o Vini, bem-vindos ao canal Zucatuga. Se a gente for ver, muitas das pessoas que vieram para cá ou querem vir para cá escolhem Portugal por alguns motivos. Primeiro, diferente de outros países na Europa ou dos Estados Unidos, aqui é uma flexibilidade para você se legalizar. A segunda é que em Portugal tem uma língua semelhante à nossa, que é o português. Eu coloco semelhante entre aspas porque há muitas diferenças. Uma outra coisa que as pessoas vêm para cá, né, ou porque tem problemas financeiros no Brasil, não conseguem se livrar das dívidas financeiras, ou porque não gostam ou gostam do político A ou do político B, ou se identificam ou não se identificam com uma ideologia A, uma ideologia B, ou pelo desemprego. E qual a grande questão, qual o grande problema com relação a isso? Eu acho que é um grande problema. Eles só procuram vídeos e procuram conteúdos daquelas pessoas que validam a opinião delas. Ou seja, as pessoas não procuram ver os dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim. Como todo país no mundo, como qualquer lugar do mundo, Portugal tem muitas coisas boas e também tem as coisas ruins. Só para vocês terem uma ideia, dados de fontes, seja do Brasil, aqui de Portugal, do Brasil como o Globo, a Folha de São Paulo e em Portugal o Público.pt, só em 2023, mais de 150 mil brasileiros buscaram legalização aqui em Portugal. Esses 150 mil equivale a 35% de todos os pedidos de legalização aqui de Portugal. Como eu falei anteriormente para vocês, esses pedidos as pessoas vêm para cá justamente por algumas flexibilidades e por alguma identificação que nós brasileiros temos com a cultura portuguesa. Quando eu, minha esposa e minha família decidimos vir aqui para Portugal, nós começamos a buscar consumir todo tipo de conteúdo, não só conteúdos aqui no YouTube ou como outras fontes. A gente procurou entender um pouquinho sobre como as coisas acontecem aqui em Portugal. Atualmente a gente tem dois tipos de imigrantes e que eles têm um perfil completamente distinto. O primeiro tipo de imigrante brasileiro são aquelas pessoas com espírito empreendedor, aquelas pessoas que estão vindo buscar algo novo para começar a sua vida ou sua empresa. Para esses tipos de pessoa, Portugal tem uma facilidade que é o visto D7. Ele é um visto que pode ser tirado no Brasil para pessoas que queiram empreender aqui, seja um micro ou grandes empresas. Diferentemente desse perfil de pessoa que vem para cá com espírito empreendedor, a grande maioria dos brasileiros que estão chegando aqui em números atuais de 2025 são pessoas que, infelizmente, vêm sem qualquer tipo de planejamento. E eu digo para vocês, não só planejamento financeiro, como também um planejamento psicológico, que eu acho que é o mais importante. Porque, por mais que Portugal pareça com o Brasil, aqui a cultura é totalmente diferente. Quando eu falo de planejamento psicológico, eu estou falando buscar conhecer o país, buscar conhecer a cultura, buscar entender se realmente eu vou conseguir enfrentar o frio, eu vou conseguir enfrentar a chuva, eu vou conseguir ficar longe da minha família, eu tenho preparo para me desprender do tipo de coisas que eu fazia no Brasil, tipo de trabalho que eu tinha no Brasil, para começar aqui do zero. E como eu falei para vocês, muitas dessas pessoas não pensam nisso, não se preparam para isso. E, às vezes, depois de 3, 4, 6 meses, já não tem mais €1 ou R$1 aqui em Portugal e não tem dinheiro nem para voltar. E o pior, que quando saem daqui, ao invés de fazer uma autorreflexão e tentar entender os seus erros, saem culpando o país, achando que em tudo Portugal é uma porcaria,
que o país não deu chance, mas muitas vezes a culpa não é do país, e sim da própria pessoa que não se planejou. E isso tem impactado muito a questão da imigração. O que a gente vê hoje, e muito, é o instituto que é responsável aqui pelas imigrações, que é a ANMA, com imensos processos, seja de pedido de autorização de residência, seja pedido de nacionalidade portuguesa, e a gente está tendo um problema muito grande da imigração. Esses tipos de pessoa que vêm sem qualquer tipo de preparo, muitas vezes acabam ficando na rua, morando em barracas, morando nas estações do metro, principalmente em Lisboa. A gente tem na Estação Oriente muitas e muitas e muitas pessoas morando ao alento, morando na rua. E eu digo pra vocês, gente, morar aqui em Portugal, nas ruas, no frio, é desumano, é muito difícil, tá? Então, a gente tem que se preparar muito bem. Você que quer vir morar aqui em Portugal, pense, reflita se é realmente, se você tá preparado psicologicamente para buscar um país novo, para viver coisas novas. Aqui a vida não é fácil. A vida é simples, mas não é fácil. Gente, imigração é coisa séria. Imigração para um outro país não é você mudar de cidade, você mudar de estado. É você ir para um lugar em que você não tem muito conhecimento, ir para um lugar onde você não tem uma família perto. E muitas pessoas vêm para cá sem família, sem nenhum apoio, sem nenhuma rede de apoio, que é muito importante aqui, gente. Você ter com que alguém da sua família, ou algum amigo, alguma pessoa próxima a você, para ter que dividir as suas dificuldades, dividir as suas frustrações. Um conselho que eu dou para quem é muito apegado à família: pense 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de vir para cá. Porque aqui, principalmente no inverno, às vezes a gente fica um pouco mais introspectivo, mais... não digo a palavra depressivo porque é a palavra muito forte, mas a gente fica muito introspectivo. Aqui, no período de outubro a dezembro, aqui tem muita chuva, você não tem muito sol. Você tem, hoje mesmo aqui está chovendo, muitas vezes você tem semanas e até um mês inteiro de chuva. E às vezes é depressivo e você não consegue, principalmente você que gosta muito de sair, gosta muito da noite. Aqui, principalmente no inverno, a gente não tem muito isso. Mas quem gosta de uma vida mais pacata, de uma vida mais tranquila, de uma vida sem muita agitação, Portugal é ótimo. E principalmente para você que tem família e quer vir para cá, não pense só em você. Pense na tua esposa, pensa no teu esposo, pensa nos seus filhos. Reflita. Será que meus filhos vão se adaptar? Meu filho adolescente, minha filha adolescente, será que ela está disposta a começar tudo de novo? Fazer amigos novos, conhecer pessoas novas, uma escola nova? Tudo isso não é fácil. No começo, não é fácil. Gente, o mais importante para vocês, quando pensam em vir para cá, não seja para Portugal, seja para qualquer país, é buscar ter resiliência, é ter força para enfrentar as dificuldades que tem aqui, dar a volta por cima e pegar tudo isso como uma experiência, você ter força e você conseguir vencer. Indo agora para uma questão mais prática, eu falei muito aqui para vocês de coisas com relação a muito ao sentimento, a muito como você se preparar para vir para cá. Pegando o início lá do vídeo, como eu falei, que algumas pessoas falam que aqui tudo são flores e outras pessoas falam que aqui tudo são espinhos. Primeira questão, relação sobre empregos. Se você me perguntar, há empregos em Portugal? Eu posso responder para você. Há empregos sim. Se você quiser vir para cá com o espírito de dar um restart, dar um reinício na sua vida, existem aqueles empregos no início que aceitam pessoas que estão chegando. Em restaurante, que aqui se chama restauração. Às vezes, na construção civil, se você tem experiência, há muita demanda para construção civil aqui. Para você trabalhar num supermercado, também aceitam. Em empresas de call center para atendimento, para vocês terem ideia, as empresas de atendimento têm dado preferência a pessoas brasileiras no atendimento, muito pela nossa alegria, pela nossa forma de falar mais espontânea. Não que o português não tenha isso, mas a gente é muito mais espontâneo, esse sangue latino que corre nas nossas veias, a gente é muito mais espontâneo para poder fazer esse tipo de atendimento. Mas como eu falei para vocês, o importante é, não pensem que vocês vão chegar aqui e às vezes acontece, né, de você conseguir um trabalho de segunda a sexta, no horário comercial das 8 às 5, das 9 às 6, trabalhar no escritório acontece, mas é muito difícil. Vocês têm que lembrar
que vocês não são conhecidos aqui. A experiência que vocês têm é do Brasil. Aqui o empregador, o dono da empresa, ele não te conhece, ele não sabe quem você é. Isso você consegue ao longo dos anos. Porém, existem alguns tipos de profissão aqui em Portugal que existe uma carência de mão de obra, principalmente na área de TI, na área de informática. Tá? Eu mesmo tenho amigos próximos, já vieram do Brasil para cá com emprego, ou se você tem algum tipo de mão de obra muito especializada, a qual Portugal está precisando muito, às vezes você consegue aí mesmo do Brasil conseguir emprego aqui. Portugal também facilitou a questão da vinda para cá. Existem dois vistos, que é o visto de trabalho e o visto de procura de trabalho, que você daí do Brasil pode, num consulado português, estar indo em busca desse visto e já chegar aqui com emprego, que é muitas vezes uma vantagem. Uma outra coisa que também depende muito do ponto de vista, como eu falei no início do vídeo, com relação ao poder de compra. A questão de encher o carrinho com 10 euros, não se consegue mais. Mas com 10 euros você consegue sim ir no mercado, comprar 2 quilos de carne de porco para fazer uns bifes, comprar um arroz, comprar um feijão, comprar algo para beber. Com 10 euros você consegue sim. E alguns tipos de restaurante ainda se dá com 5 euros para você comer bem. Aqui sempre tem a sopa da entrada, né? Você consegue comer uma sopa, comer um prato bem servido, porque aqui todos os pratos são bem servidos, ainda com sobremesa e com café você vai pagar 5 euros, 6 euros, 7 euros. Aqui, efetivamente, você consegue fazer essas coisas. Indo para um outro lado, a gente está passando por um problema muito grande com relação às moradias aqui. A gente está com 2 problemas muito grandes em Portugal. Não tem moradia, não tem casas para alugar, e as que tem estão com preço muito inflacionado. Eu acredito que alguns de vocês já saibam, que já acompanham Portugal já saibam, o salário mínimo aqui é 820 euros. Aqui no salário mínimo você tem já de cara o desconto da Segurança Social, que é cerca de 11%. Vamos arredondar para 80 euros. Então, desses 820 que você tem, descontando esses 80 euros, você só vai ter líquido para utilizar 740 euros. Um aluguel de um apartamento T2 aqui, que chama T2 aqui em Portugal, um apartamento de 2 quartos, em cidades como o centro de Lisboa, no centro do Porto, está 750 euros. Ou seja, é mais do que um salário mínimo seria de moradia. Então, o que as pessoas têm feito ultimamente? Ido para as cidades mais interioranas, seja o interior do Porto, interior de Lisboa, para conseguir essa moradia. Então, quando falam que moradia em Portugal está difícil e o preço dos aluguéis está inflacionado, sim, tem. Mas você consegue ainda casas um pouco mais afastadas por um preço mais acessível, e também tem a oportunidade aqui em Portugal de alugar quartos. Não aconselho para quem vem com família, com filho, alugar quarto, porque eu tenho certeza que vocês vão querer a sua privacidade, vão querer a sua esposa, o seu marido, vão querer a privacidade, os seus filhos, eles muitas vezes querem brincar e tudo, e dentro de uma casa compartilhada não é o ideal. E, gente, eu acho que o ponto mais importante desse vídeo é um conselho que eu dou para vocês. Não queiram vir para Portugal para viver o chamado sonho americano. Portugal não é um lugar para se ganhar muito dinheiro. Quem disser para vocês que vem para cá, ganha muito dinheiro, consegue enviar dinheiro para o Brasil, infelizmente, não está falando a verdade. Aqui, você consegue, isso depende muito do que você quer para você. Aqui, você consegue uma coisa chamada qualidade de vida, mas a qualidade de vida tem que depender muito do que você quer para você e que você quer para sua família. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui você consegue coisas que infelizmente a gente não tem acesso no Brasil, que é uma boa escola pública, acesso à saúde pública, não é a melhor de todas, mas você tem acesso à saúde pública, você consegue ter acesso a transporte público e principalmente um dos pontos fortes aqui de Portugal é a segurança. Hoje eu consigo o meu filho já está com 8 anos, ele estuda em escola pública desde os 3 e tem um ensino de ótima qualidade. Eu só preciso pagar o valor das refeições dele e ele está tendo um desenvolvimento maravilhoso. A minha esposa e minha sogra trabalham, conseguem todo dia para o trabalho e voltar utilizando o metrô, que aqui se chama metro. A gente consegue ter acesso à saúde pública. Nossa família tem uma médica de família que conhece todo o histórico, seja meu, da minha esposa, do meu filho, da minha sogra, tem um histórico
toda a nossa família. E a gente tem acesso a tudo isso de forma gratuita. E a sensação de segurança aqui é incrível. Aqui você consegue ver as pessoas dentro do transporte público com um celular, que se chama telemóvel, seja com os seus notebooks, seja com os seus iPads, seja com o que for. As pessoas trabalham dentro do transporte público. Você pode dizer, ah, Vini, mas não tem nada aí. Tem. Aqui tem pequenos furtos. Aqui tem os chamados pickpockets, né? Aqui em Portugal não muito, mas em outros lugares da Europa tem, que são os batedores de carteira. Mas principalmente, gente, aqui você não tem a questão da violência, a mão armada. Eu posso dizer para vocês, literalmente, hoje eu saio na rua e não sinto nem um pouco de insegurança. E isso para mim vale muito. E isso para mim, tudo isso que eu falei para vocês, uma boa saúde pública, um bom transporte público, uma boa escola pública com meu filho, isso para mim é qualidade de vida. Eu consigo levar meu filho na escola, levar meu filho nas atividades, ir para academia, que aqui se chama ginásio, poder curtir a minha esposa. Hoje eu digo para vocês, eu sou muito feliz aqui no país que eu vivo. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e todas aquelas pessoas que querem vir aqui para Portugal, precisam saber como são as questões. Então é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!